Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Uma boa tarde a você que escuta o podcast Introvertendo, um podcast feito para neurotípicos, neurodiversos e para todo mundo que nos ouve. E hoje nós vamos falar sobre empatia. Meu nome é Thiago Abreu e eu não sou um psicopata. Meu nome é Letícia Lins e não, eu não sou metida. Meu nome é Guilherme e não, eu não surto geral. Meu nome, a mandioca de hoje estava sem sal. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar aí sobre vários mitos, várias coisas negativas que falam a respeito de autistas, né? Inclusive que falam que a gente não tem empatia, essas coisas e caralho a quatro. Mas se você quiser mandar sua mensagem para nós, mandar sugestões de tema, né, mandar aquele abraço, você vai acessar o nosso site aí, introvertendo.com.br, acessar o nosso e-mail. Também pode falar com a gente aí pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, todos eles com o nick Introvertendo. E é isso, aqui está no ar mais um episódio do Introvertendo. A gente pode começar a falar, né, sobre empatia, sobre as culpas que historicamente foram jogadas nos autistas ao longo da história, né? Então, por exemplo, quando eu acho que foi o Léo Kanner, quando ele começou a estudar autismo, ele, a partir dele, na verdade não exatamente por ele, mas a partir das impressões sobre ele, a partir da criação, né, da observação sobre os pais de autistas, tinha aquela tese das mães geladeiras, né, que os autistas eram assim porque as mães eram frias e tudo mais. E hoje em dia, acho que um dos maiores mitos negativos reproduzidos sobre Asper é que a gente não tem empatia, ou que a gente tem muita pouca empatia. Qual é a opinião de vocês, assim, acerca sobre isso e tudo mais? Eu acho isso uma falácia, porque como nós somos fora do quadro de neurotípicos, nossas funções cognitivas elas são muito mais apuradas. A gente vive a vida de uma forma mais intensa que as outras pessoas. Pode-se dizer que a gente vive a vida em sua plenitude total, né? De forma maximizada, por assim dizer. Eu conheço algumas pessoas, tipo o Álvaro, por exemplo, que faz trabalho voluntário. Eu também faço trabalho voluntário. Eu acho assim que se a pessoa ela não tem empatia, ela nunca vai se preocupar em querer ajudar o outro, assim. Então, a começar por aí, sabe? Então, que nem o Gui falou, acho isso aí uma bobagem, assim, mais a questão do estereótipo, né, que a gente apresenta aí mais uma vez, e que não tem nada a ver, assim. Eu já fui taxada várias vezes como metida, como antissocial, simplesmente por querer ficar na minha, e não tem nada a ver, assim. Eu sou uma pessoa eu sou muito amiga dos meus amigos. O que tiver ao meu alcance, assim, para poder dar conselho, sei lá, conversar e tal, eu converso. Mas a única coisa que eu peço é respeitar a minha individualidade. E eu acho que isso não é só de quem tem o espectro, eu acho que isso é uma coisa geral, assim. O Guilherme falou que Aspes, no geral, são muito intensos, assim, e eu acho que eu percebo muito isso no sentido empático mesmo. Então, por exemplo, eu vejo Aspes que tem excesso de empatia no sentido de sofrer pelos outros, sabe? Eu na vida, eu sou assim. Vai tomando cu que eu sei de quem você estava falando. A gente pode mandar as pessoas tomar no cu? Eu acho que é uma regra, na verdade, aqui. Então vai tomar no cu! Todas as meninas que já fez bullying comigo, todas as pessoas que fez bullying comigo, que me chamaram de metida, me chamaram de estranha, que me chamaram do caralho a quatro, vão tudo tomar no cu. Vão se fuder, porque a gente chegou aonde vocês... Nós chegamos onde vocês não chegaram. Às vezes no fundo do poço, mas nós chegamos. Falando em empatia, não tem coisa pior do que falar de melhor amigo imperetérito, imperfeito. Isso é dolorido. Isso é. Na verdade, eu acredito que a nível individual é simpatia, né? Tem alguma diferença entre empatia e simpatia. Não me engano, quando você vai no nível mais intrapessoal, você está sendo simpático. Quando você vai no nível mais big screen, é empático.
Ou é o contrário? Eu não sei, não me importa. Eu penso que deve ser o contrário. Porque quando você está no ambiente social coletivo e falar que aquela pessoa não é simpática. Agora, quando geralmente você fala mais de empatia, você fala no sentido mais entre duas pessoas, alguma coisa assim. Que é de você se colocar no lugar do outro, né, e tudo mais. E vocês já passaram por alguma história assim muito tensa? Porque, por exemplo, eu vou contar uma situação que eu passei que foi relatado como um caso de não empatia, mas que eu vou concordar, na verdade. Foi o seguinte: quando eu trabalhava em 2014, eu fazia um curso pela empresa com os meus colegas de trabalho. Os meus colegas de trabalho hoje são os meus melhores amigos e tudo mais. Só que eu passei por um processo de tensão com eles. Nós éramos um grupo social de 7 pessoas. A gente ia apresentar um trabalho junto sobre a Coca-Cola, sobre gestão de marcas. Deve ter até a apresentação no Prezi. Eu tenho uma conta no Prezi que assim, qualquer pessoa na internet acha. E aí, nesse trabalho especificamente, a gente tinha que falar sobre a força da marca da Coca-Cola, como é que eles construíram essa marca, e a gente tinha que fazer um trabalho para apresentar. Só que eu montei uma reunião em grupo para a gente fazer, porque eu já estava bastante satisfeito dos trabalhos passados, eu ter feito mais parte das coisas e o pessoal não ter feito porra nenhuma. E aí eu falei, gente, vamos dividir. O que aconteceu? Meus colegas, na hora de discutir o tema, eles falaram, bora lá fora lá papear. E eles foram, todo mundo lá fora, e me deixaram sozinho na sala de aula. Eu fiquei me sentindo um lixo. E aí depois eu ouvi uma dessas pessoas. Eu não guardo nenhum rancor dessa pessoa hoje em dia e tal, sabe? A gente já acertou as pontas, mas na época foi bem chato. E falou assim, bora deixar pro Thiago fazer mesmo, ele faz tudo. Isso eu ouvi, sabe? E aí eu pensei, tá, vocês vão ver. Aí eu tinha 2 amigos, né? 2 meus melhores amigos, que é o Fábio e o Paulo. Eles fizeram o trabalho junto comigo. Só que as outras pessoas não fizeram. Na hora da apresentação, no início, eles não viram, mas eu fiz um slide dividindo que funções cada um teve. E basicamente ficou bem claro quem tinha feito e quem não tinha feito o trabalho. Isso gerou uma briga no meio da apresentação em frente à sala de aula. E as meninas que estavam no grupo com a gente, elas ficaram muito chateadas comigo. E nessa época eu estava no processo do diagnóstico, né? Então o Paulo falou, isso que você fez é errado, você expôs as pessoas, isso não é o ético correto a fazer e tudo mais. E ele dialogando com elas, olha, ele é meio autista, né? Ele tem esse jeito e tudo mais, tentam entender, e demorou meses para melhorar o processo. Mas historicamente, na minha vida, passei por várias situações em que eu liguei o foda-se e que as pessoas dizem que eu não me importei com o sentimento das pessoas. Vocês já passaram por isso? Já sim, por exemplo, a situação de você passar como se fosse um insensível, na qual você simplesmente, às vezes por estar aéreo, pensando em alguma outra coisa, ou ouvindo mais o seu lado racional, né? Então, assim, eu acho que isso vai muito da percepção de quem tá com você. Entende? Comigo acontece mais em casa, porque assim, eu não cheguei a ter problemas diretos assim, com pessoas fora da minha família, assim, fora de casa. Mas em casa eu tenho muitos problemas de me relacionar com meu padrasto, por exemplo, desde sempre. E a minha irmã, assim, eu sou a mais velha de todas as minhas irmãs, eu sou a mais velha. Aí a minha irmã mais velha, assim, das minhas irmãs tem 18 anos. Só que ela tem uma mentalidade, assim, totalmente diferente da minha, óbvio. E ela se considera muito mais madura, muito mais evoluída, assim, dessa questão e tal. E aí a gente briga muito por N coisas. E às vezes por eu não conseguir filtrar o que eu vou falar, ou filtrar o que as pessoas me falam, a gente tem várias vezes tem discussões, direto eu escuto a minha mãe virando pra mim e falando assim, você não pensa na gente, você não pensa na sua irmã, você não pensa não sei o quê, você é egoísta, você é isso, você é aquilo. E às vezes eu nem tô querendo falar, eu não tô querendo machucar ninguém, tô querendo magoar ninguém. Mas é uma coisa assim, que eu não consigo guardar pra mim o que eu tô pensando, eu vou lá e solto, sabe? E às vezes é foda quando a gente fala
muita verdade e dói na pessoa, sabe? Assim. Primeiro de tudo, é óbvio que você não tem rancor, você se vincou. Vingança existe pra você não ter rancor dos outros. Achei bem curioso o fato de você estar a questão da sua família, porque mesma coisa aqui. O pequeno fato de que 90% do tempo eu realmente não me importo com eles, assim, eu sou uma pessoa bastante egoísta nesse sentido. Embora eu esteja indo embora e abandonando a faculdade ainda hoje pra ir ajudar eles. Né? É a maior prova de empatia que o Michael pode ter, tá vendo? Tá abandonando os estudos, o curso que ele gosta. Abrindo tudo pela família. E depois fala que autista é psicopata. Lá em casa tem muita coisa de, tipo assim, eu não sou uma pessoa que chega dando bom dia. Tipo, minha mãe ela exige muito disso, meus pais exigem muito disso de, você acordou, você nem deu bom dia pras pessoas. Eu falei assim, primeiro, eu acordei, eu queria estar dormindo até agora. Nem sei quem tá acordado. Aí eu acordo, tipo, por que eu tenho que falar bom dia pra todo mundo, entendeu? Tipo, por que as pessoas não podem dar bom dia pra mim também e tal? Porque às vezes, assim, meu padrasto, por exemplo, meu pai, ele dá bom dia e tudo. Mas minha mãe não dá bom dia, meus irmãos não dão bom dia, porque que eu sou cobrada pra dar bom dia pra todo mundo, entendeu? Eu fico assim, tipo, logo eu, cara, por quê? E também porque eu tenho muita mania de ficar dentro do quarto, porque eu não vou fazer igual a minha irmã. Por exemplo, lá em casa é minha mãe estudando enfermagem, minha irmã estudando para passar para medicina. Meu pai, ele é fanático por tudo que é relacionado à medicina, mas ele é professor de matemática. Então, tipo assim, numa roda de conversa que tá os três e eu só que vai ficar sobrando, porque eles vão ficar falando de doença, de mais não sei o que, não sei, e eu vou ficar lá assim... só você falou, eu sou a doente da casa. Então, tipo assim, normalmente ou eu faço que nem a minha irmãzinha de 11 anos, que ela tem suspeita também de ter o espectro. Ela fica dentro do quarto com fone no ouvido, ou vendo série, ou ouvindo música, ou vendo vídeos aleatórios no YouTube. Eu faço a mesma coisa. Então, tipo assim... Tu faz que curso? Eu faço artes cênicas. Sim, eu faço artes cênicas. Teatro. Eu acho que aqui ainda é pior, porque mais aqui para a região central do Brasil e Minas, eu vejo que vocês têm uma necessidade de contato social muito mais reforçada do que a gente lá no sul. Apesar de eu ter o mesmo problema do bom dia lá em casa e do fato de eu ficar trancado no quarto. É porque convenhamos que o Paraná é uma colônia de São Paulo, né? Então é assim... Ao contrário, São Paulo é uma colônia paranaense do Nordeste. Eu acho que engraçado. No sul, quanto mais pro sul você vai, quando você tem mais influência de... Nem tanto dos italianos, mas mais de povos eslavos e de povos germânicos, que são bem fechadões mesmo, você sofre menos com esse problema de necessidade de contato social extrema que você tem em todo o resto do Brasil. Mas infelizmente minha família é italiana, eu tenho o mesmo problema do bom dia. É engraçado que essa questão que você falou da ascendência. Eu observo isso muito na família da minha mãe. Então, por exemplo, o meu avô é uma raiz que não há certeza, mas assim, meu avô, quando ele era vivo, ele, se não me engano, ele dizia que a origem da família era alemã. E a família da minha avó tem muitos traços italianos. Então, assim, a minha avó é a pessoa mais sociável do planeta Terra. Ela tem uma mente muito fértil e ela consegue falar da vida de todo mundo em mínimos detalhes e tudo mais. É uma pessoa muito sociável. Minha mãe pegou muito disso. Mas o meu avô, ele era super Asperger, super fechado. E aí os filhos saíram meio a meio. Tem algumas tias e tios que são bem fechadões e tem outros que são assim o suprassumo da socialização, como a minha mãe. Como a gente falou em outro episódio, a Alemanha é o país dos Aspergers, porque lá um brasileiro Asperger lá é uma pessoa normal em questão social, porque realmente aqui a gente tem uma necessidade social tão alta que para uma pessoa Asperger de outro país ou uma pessoa normal de outro país que é mais fechado, a gente realmente não parece ser Asperger. Eu acho que a maior prova é esse podcast.
Você não tem podcast em inglês de autistas. No Brasil tem. Mano, velho, é até raro você achar canais em que as pessoas são de fato tem algum Que traço tem mais de autismo. 2 pessoas, sabe? Aqui a gente tem quase 10 autistas gravando podcast. Mas Sabe? realmente, até canais mesmo de um autista só gravando seus videozinhos no YouTube são raros. E é que você é o Cogos. É verdade. Falando sobre a questão do excesso de empatia que o Guilherme mencionou, inclusive ele passou por uma situação recente de excesso de empatia. Eu queria que ele contasse. Foi uma tentativa. Foi um assalto que aconteceu em uma plataforma da principal linha de ônibus aqui da cidade, da qual foi aproximadamente às 8 horas da manhã. E o mais engraçado, né? A empresa que administra disse que os seguranças só trabalham no período da tarde. Poxa, Ou seja, não tem assalto de manhã. Pois é, de manhã o ladrão vai ter outras coisas Não pra saia de fazer, manhã, né? né? Vai entender a mentalidade desse povo. E aí, no meio da situação, eu imaginei como se tivesse acontecendo com a minha mãe. Eu falei, poxa, alguém precisa fazer alguma coisa. E aí eu fui atrás. No caso da mulher que tinha acabado de ser assaltada pelo o cara tava frente a frente com ela, moço. Eu simplesmente peguei e falei assim, alguém precisa fazer alguma coisa. Tava todo mundo só olhando, ninguém fazendo nada. Eu falei assim, vou fazer alguma coisa. E mobilizei o cara no chão, depois de 2 vezes pedir pra ele entregar o celular, mas lógico, né, tomando todos os cuidados pra analisando a situação pra ver se ele não tava armado, né. Só que mesmo assim, quem saiu no prejuízo fui eu, né, porque ele devolveu o celular pra mulher, só que no meio da... Ela não agradeceu. Não, e ela nem mal agradeceu. E aí o que aconteceu? Ela pegou e sumiu no mapa. Eu peguei e fiquei no prejuízo, né? Meus materiais de estudo e tudo mais, foi tudo Seu saco. notebook que quebrou. Nossa, velho, fala não. Mas por quê? Caiu ou ele levou? Não, porque na hora que eu mobilizei ele no chão, Você jogou tudo no chão. eu caí de costas. Então assim, virou pastel, né? Eu só queria dizer que você é o nosso herói. Eu sou muito assim com bichos, principalmente assim, com pessoas também, assim, eu gosto muito de ajudar, principalmente quem eu sei que já passou pelas mesmas coisas que eu, tipo bullying, depressão, essas coisas assim. Então, esses dias teve uma menina que ela tava tendo um ataque de pânico na faculdade e eu nem conhecia a menina. E aí eu só escutei um choro e fui seguindo o choro. E quando eu vi, ela tava lá e, por um acaso, a minha amiga era amiga dela e tava abraçada com ela, tentando acalmar ela. E eu fui lá e ajudar ela. Só que no mesmo dia eu tinha tido um ataque de ansiedade. Então, assim, eu já tava mal e aí eu vi aquela menina que tava pior ainda. E aí, automaticamente, assim, parece que eu peguei a minha ansiedade, coloquei no bolso e fui lá ajudar ela, sabe? E ela conseguiu melhorar. Eu ensinei ela a fazer uma respiração de abrir a mão e fechar a mão, assim, e respirar junto. E a minha amiga também ajudou. E ela foi melhorando. A gente foi tentando dar uma distraída nela e ela foi respirando, foi melhorando. Até porque quando você começa a chorar no meio das pessoas, é o maior símbolo. Na verdade, o maior símbolo é se isso acontecer dentro do ônibus. É de que você perdeu totalmente sua dignidade e que pouco importa o resto que acontecer, sabe? E eu já chorei. Então, assim, você tá no fundo do poço, literalmente. Teve uma vez também que eu tava no carro com o meu amigo, o pai dele e a irmã dele. Eles estavam indo me deixar em casa e aí tinha um cachorrinho no meio da pista, assim, tipo, deitado, assim. Eu não sei se ele tinha sido atropelado, não sei o que era. E aí eu mandei ele, eu gritei, eu falei assim, para o carro. Porque o nosso carro ia ser o próximo a passar pelo cachorro. Tava todo mundo desviando, assim, mas passando por um tris. E aí eu falei pra ele, eu gritei pra ele parar o carro, e ele parou o carro, tipo, na frente do cachorro. Eu desci no meio do trânsito, parei o trânsito. Detalhe, lá não tem sinaleiro, não tinha nada. Ele parou o carro, aí eu desci, aí começou a galera buzinar. Eu fui lá e peguei o cachorro no colo e coloquei ele na calçada. Ele tava duro. Tava vivo, não tava morto. Ele tava muito duro e meio que tremendo, assim. Aí eu coloquei ele na calçada, passei a mão, assim, na cabeça dele umas 2 vezes, ele saiu correndo. Aí ele, tipo...
Acho que ele tava em pânico, não sei. Ele deve ter travado por alguma mas coisa. ele não tava machucado. Mas aí ele saiu correndo, assim. Essa foi a maior loucura que eu fiz por empatia. Porque parar no meio do trânsito, assim, tipo, eu podia ter sido atropelada ali. E a galera começou a buzinar que nem louco. Acho que, não sei se eles viram, que era um cachorro. Então, assim, eu sou, assim, muito com bicho. De ficar na rua esperando o dono aparecer se eu achar um cachorro com coleira. Então, eu sou mais com bicho do que com pessoas, assim, eu acho. Eu tenho uma empatia bem alta com animais também, só com um pequeno detalhe. Ela acaba quando eu tô com fome. Tipo isso. Não, o pior é que não, ironicamente, eu realmente não tenho problema em matar a minha própria comida. Assim, Eu tenho. Eu não consigo. Se eu fizer isso, eu não como. É uma coisa engraçada, porque eu já matei várias galinhas, assim, que eram praticamente de estimação, só que assim, né? Galinha caipira é bom pra caramba. E elas estavam no sítio sendo alimentadas pra engordar pra comida, então... Eu já fui vegetariana uns 6 meses. Eu não como carne de porco porque eu vi o meu tio matando porco. O Michael é geólogo, então ele tem que sobreviver no meio do mato matando bichos mesmo, sabe? Não, Detalhe. assim, só que é engraçado que tem uma coisa curiosa dentro do pessoal das ciências biológicas que trabalha com criaturas mortas, que é uma perca de empatia. Que eu vejo realmente real. É a gente da paleontologia, quem trabalha com anatomia, e trabalha lá com animais mortos e não com os ecossistemas vivos, não com as criaturas vivas, eles realmente têm menos empatia e isso interfere diretamente na confecção acadêmica deles. Você vê A qualidade do que eles produzem? não na qualidade, mas como as teorias deles vão se orientar, ou seja, você vê que o pessoal, por exemplo, paleontólogos são muito menos alarmistas quanto uma nova extinção, quanto, por exemplo, a questão da sexta grande extinção, do que ecólogos. Ou seja, para o pessoal da ecologia, a extinção já está no clímax dela, assim, já estourando. Pra gente, É só mais um processo. Ou seja, assim, você vê que realmente essa questão da empatia, você consegue traçar ela. E geralmente o ambiente que você tá pode influenciar ela e essa influência vai acabar influenciando como aquele ambiente continua. Então você acha que no caso dos aspes, por exemplo, a nossa expressão de empatia ela depende muito também da percepção do olhar do outro. Também. Seja, Mas que outro aspecto então também? voltando ao exemplo lá da Alemanha, num país onde as relações são muito mais escassas e quando elas tendem a ter uma intensidade mais alta, é muito mais fácil para você achar pessoas que vão dar valor à empatia de um autista do que num lugar que nem aqui, que você tem uma consideração do que é empatia diferente. Ou seja, Os conceitos sociais, né? E isso vai influenciar novamente. Você não vai achar em nenhum outro país um podcast de autistas, porque aqui você tem uma necessidade biológica mesmo, praticamente evolutiva, de mesmo você tendo esse erro genético. Você é forçado pelo seu meio a interagir. A cara do Guilherme. Não, estressei com os caras aqui, velho. Nada, eu tava na partida aqui, estressei com os caras. Você Tá jogando LOL? Eu tô jogando LOL. Ele tava jogando LOL durante a gravação do podcast. Olha que interessante. Ou eu jogo Harry Potter, danado. Jogar Harry Potter, velho, pra fazer ela não é perfeita. Ninguém é, graças a Deus. Falando mais especificamente sobre essa questão dos jogos, existe alguma relação com empatia assim, durante os jogos, a cooperação no time que você pode destacar? Mano, é aquela questão, né? Assim, que eu pude perceber bastante. Agora eu tenho 2 contas aqui no jogo aqui. Porque a minha principal, ela foi bloqueada por 14 dias. Por quê? Ué, cara, porque assim, você tá, como se diz, relacionando com pessoas. Pra nós autistas, a gente perde a paciência com pessoas que sejam neurotípicos, né? E aí o que acontece? Aí você tenta explicar, você tenta justificar, você vira no chat, por exemplo, você joga lá assim, você fala assim, ó,
sou autista. Entendeu? O pessoal faz piada com isso direto. Sim, véio. porque tem a piada do autismo na internet, quando o autismo ataca. Parece que o cara é autista. Eu falo assim, não, eu realmente sou autista. Tanto que eu tenho colegas na minha turma de computação com quem eu jogo uma vez ou outra, que os caras falam assim, não, pô, pera aí, não, realmente o cara é autista, velho. Entendeu? Eu quero que vocês... Ele fala, reclama e tudo mais, porque, tipo assim, você tem a pressão dentro do jogo, você tem pessoal cobrando de você, tem o pessoal te enchendo o saco, e aí tem a questão dos conflitos externos e internos, né? Que você tem ao invés de bastante. implodir, você explode com as pessoas. Justamente, aí é onde você, que nem no meu caso, ser reportado, ser suspendido, sua conta, porque você agiu com a atitude antiesportiva pelo que disseram. Então, assim, Eu acho interessante que você pelo menos tenta. Eu, por exemplo, praticamente não jogo nada online porque eu não tenho paciência. Na verdade, eu não tenho paciência nem com a comunidade dos jogos offline que eu jogo, por exemplo. Tá pra lançar um jogo, Jurassic World? um simulador de parques e... Cara, eu simplesmente dei rage quit do fórum do jogo, porque simplesmente os outros usuários são tão irritantes que ou eu politicamente parava de acessar o fórum ou eu mandava todo mundo tomar no cu. Assim, esse é o tanto de paciência que eu tenho na internet. Falando sobre essa questão de empatia que você falou, de até de sair de fóruns, isso me fez lembrar, porque assim, eu acho que de todas as pessoas que frequentam que o grupo e o podcast, eu sou a pessoa que tem mais tempo assim de histórias em comunidades autistas na internet e tudo mais. Tem um grupo no Facebook bastante grande de ASPs, que eu não vou mencionar o nome para não causar treta, até porque eu não tenho assim muita coisa contra os... eu não tenho contra o pessoal da administração. Se vocês quiserem pagar pra gente falar mal, a gente fala sem problemas. Eu não tenho nada contra assim ao grupo em si, porque foi lá que eu aprendi muitas coisas sobre Asperger. Então, assim, por mais que algumas coisas historicamente tenham me chateado, eu tenho uma história de gratidão com esse grupo específico. Hoje eu não faço mais parte lá, mas eu vi durante anos, muitas vezes, autistas sendo expulsos do grupo porque incomodaram neurotípicos. Eu acho isso um desrespeito, um grupo de autistas em que... É preconceito, cara. É preconceito. Não... E assim, e eram expulsos por serem autistas, por fazerem alguma coisa autística mesmo, assim, às vezes um comportamento errado, mas sem uma interpretação detalhada dentro do contexto daquela pessoa do que aquilo aconteceu. Você não tem raiva desse grupo, não posso te dizer. Dos Afters que eu conheço que já toparam com eles. Puta que pariu! Como esse pessoal odeia. Como é que é? Eu conheço After fora daqui que já frequentaram esse mesmo grupo que o Thiago falou. Eles odeiam esse grupo. Tipo, eles odeiam esse grupo e acabam odiando outros After, porque realmente a Major Wing daquele grupo é extremamente cancerígena. Fora do Facebook tem um muito grande que é o Wrong Planet, mas eu não conheço ele. Mas assim, ele é bem antigo e tem muita gente. Mas você conhece gente ASP que não aguentou ficar lá? Cara, é pra vocês verem que não há unanimidade entre autistas. Nesses casos em específico foi porque são pessoas que são Asperger, mas são extremamente dependentes, e nesses grupos você tem um repúdio do Asperger que tenta ser independente. O Asperger tem que ser sempre uma vítima. O discurso capacitista, no caso. Que não é capaz de se virar sozinho, ou seja, e essas pessoas simplesmente saíram por ódio mesmo, porque elas são repudiadas por serem Aspergers que são capazes de se virar sozinhos. É engraçado porque esse grupo do Facebook especificamente que eu falei que eu saí, você tinha muitos ódios a pessoas capacitistas. É exatamente o contrário, para você ver a diferença de variabilidade de visões. Então você tinha às vezes um Asperger que ficava naquele discurso, eu sou coitado, eu sou vítima, tipo, durante meses que o pessoal já enchia o saco e mandava o cara tomar no cu, sabe? É engraçado que eu fico bem no meio termo disso, ao mesmo tempo que eu sou completamente dependente,
Inclusive financeiramente, eu não dependo de ninguém pra nada, eu moro sozinho, eu sou uma pessoa que não tem capacidade pra interação social, tipo, minha capacidade é negativa. Então assim, Eu discordo, mas ok. Não, porque realmente eu consigo simular até um nível para relações mais rasas, mas relações intrapessoais mesmo são virtualmente impossíveis. A média, o máximo que eu consigo é 2 anos antes de simplesmente a pessoa não aguentar mais. Isso me lembra uma pessoa chamada Luca, que ele já falou isso. A amizade dele dura em média 2 anos também. O Luca e eu, inclusive, a gente tem mais de 2 anos de contato por causa... Não, quase 2 anos não, a gente vai ter 2 anos ainda. Por causa de uma coisa chamada Asperger. Porque ele sabia que eu era Asperger e depois ele descobriu que era Asperger. E a gente se dá super bem. Mas as amizades dele duram bem menos que isso, geralmente. Até hoje eu não sei como a minha melhor amiga, a única amizade que passou dos 2, já indo para os 8 anos de duração, consegue me aturar sendo uma pessoa normal. É um fator chamado infância. Como é uma ligação afetiva de muitos anos, ela acaba perdurando. Eu tenho uma amiga que durou 11 anos a nossa amizade, só que a gente não convive todos os dias. E ela também, ela tem depressão, tem um monte de coisa. Então, só que a gente não convive todo dia. Agora, o meu melhor amigo, a gente tem, acho que 3 ou 4 anos de amizade. E a gente se atura, porque ele é doidinho da cabeça, assim, também. Só que no caso dele é porque ele é doido mesmo. Mas assim, a gente se atura, a gente se ama pra caramba, assim, um atura o outro. E ele foi um dos que, quando eu fui falar do meu diagnóstico pra ele virou pra mim e falou assim: você tá com isso, e agora o que você vai fazer? Tipo assim, como se fosse uma doença, sabe? Porque ele não sabe, ele não entende. Entendeu? Enfim. Uma coisa muito, muito, muito engraçada assim, sobre as minhas amizades, nesse sentido de empatia, que eu tenho os meus amigos que vieram da época do trabalho. Em abril desse ano, completou 4 anos que nós somos amigos. Eu já passei assim, por situações muito engraçadas com eles. E a minha forma de demonstrar esse amor, esse interesse, são de formas muito loucas. Então, assim, às vezes as coisas que eu tinha para fazer era fazer uma playlist de músicas que aquela pessoa poderia gostar. Às vezes era de preparar, organizar um evento social. Às vezes era de usar as observações que eu tinha sobre aquela pessoa para mostrar o quanto importava e tal. E é engraçado assim, que a forma como nós expressamos o amor e o interesse pelas pessoas é de uma forma que às vezes estranha os outros. Sim. Né? Mas isso até em questão de relacionamentos. Assim, eu acho que o meu maior problema nos relacionamentos, eles não terem durado, é porque eu sou muito intensa. Então, assim, o cara, às vezes, ele acha que, nossa, mas já quer casar comigo desse jeito, assim. Então, assim, questão de sexualidade e tudo, quando eu tenho muito tesão no cara, eu não vou esperar fazer 1 mês pra transar com ele, sabe? Assim, tipo, se eu tô com vontade, você tá com vontade, por que a gente vai esperar? Então, assim, tem casos que já fica assim, tipo, opa, peraí, querida, né? Então, assim, não atropela as coisas, não. Eu sou muito... Ainda mais porque tem homem que tem medo de mulher que tem iniciativa. Então, eu sou muito intensa. Porque assim, eu tenho... porque tem homem que reclama. As mulheres poderiam ter mais iniciativa. Aí se aparece uma mulher com iniciativa, ele sai correndo. Eu sou assim, eu tenho muita dificuldade de chegar no cara, mas quando já aconteceu, quando o fato já foi consumado, estamos juntos, eu sou muito intensa e eu sei o que eu quero na hora que eu quero. E aí eles já ficam assim, tanto é que, igual eu falei, né? Igual eu falei, meu último relacionamento, o cara chegou em mim e falou assim: você é muita areia pro meu caminhãozinho. Sabe? Ele falou assim: não, você é muito inteligente, você é muita areia pro meu caminhãozinho, não mereço uma mulher dessas. Hoje, se eu tivesse escolhendo, eu ia falar assim: querido, realmente você não merece uma mulher dessas, pode passar. Porque a gente terminou, ele virou pra mim e falou assim: não, a gente vai começar do zero e não sei o quê. Então, pra mim, ele tava falando que a gente realmente ia começar do zero. Ele não falou. Mas, na verdade, ele terminou com você. Ele tava terminando comigo, mas ele não falou: estamos terminando. Ele me abraçou, me beijou, falou que ia sentir minha falta, que não sei o quê, que a gente ia voltar no zero e tal. Aí eu, tá, vamos voltar no zero.
E aí eu ficava mandando mensagem pra ele, e aí, quando é que vai ser esse 0? Quando é que a gente vai começar de novo? Aí até que eu mandei mensagem pro pai dele, perguntando pro pai dele se estava acontecendo alguma coisa, porque ele tinha sumido, tava me ignorando, e eu odeio quando as pessoas me ignoram. E aí, porque assim, normalmente eu que ignoro, não, as pessoas não vão me ignorar, então, né? Então assim, aí o pai dele falou que nem sabia que a gente tinha terminado. Aí eu fiquei tipo assim, ué, porque a gente não terminou. Aí ele falou, não, mas ele falou pra mim hoje que vocês tinham terminado, não sei o que, Aí eu fui conversar com ele, aí ele falou, para de mandar mensagem pra minha família, a gente terminou. E eu não quero começar nada do começo. Aí eu mandei um textão pra ele, falando assim, da próxima vez, seja mais direto. Que não vai ter a primeira, mas a próxima vez também, né? Não, mas foi foda. Foi foda porque, assim, eu tenho mania de ser amiga de todos os meus ex. Então, assim, eu sou amiga de todos os meus ex, menos dele. Porque a namorada dele me odeia. Porque, assim, né, um mês depois que a gente terminou, ele já começou a namorar com outra. Eu acho que é um sinal de maturidade você construir uma relação de amizade com outras pessoas. Então, e eles já não acham isso normal, sabe? Eles já falam assim, tanto é que não sei se vocês viram, tem um estudo que saiu no Facebook falando que manter amizade com ex é sinal de psicopatia. Então, se eu virar pra eles e falar assim, eu sou autista e ainda tenho amizade com eles, aí eles vão falar, meu Deus, esconde as armas, porque, né? Que ela vai sair com lança-chamas e vai matar todo mundo. O Michael também é uma pessoa que leva muito a sério, assim, as outras pessoas quando... Embora suas relações não duram muito, né? Assim, isso é um saco para as outras pessoas, realmente, porque... Principalmente porque, mesmo em amizades, eu geralmente só vou me dedicar a conversar com uma, no máximo 2 pessoas no mesmo período de tempo, assim. Então... Mas é questão de qualidade, porque quantidade estraga. Sim, mas então, né? As pessoas em geral não estão acostumadas com alguém que possa dedicar tanta atenção assim para elas num tempo só. Tipo, geralmente para outras pessoas isso é bem incômodo, porque você tem muito tempo livre para dedicar para pessoa, mas ao mesmo tempo ela não tem tanto tempo para dedicar para uma pessoa só, porque em especial no Brasil é comum você ter várias relações intrasociais. Eu também passo por esse problema também. Às vezes eu foco em alguém, assim, eu não tenho tantos vínculos e eu prefiro atribuir qualidade. E às vezes eu sinto a impressão, e eu acho que isso pode ser um sinal de empatia, ao contrário do que, né, muita gente fala de empatia, de que eu estou incomodando a pessoa e isso gera um certo desconforto no sentido de não querer incomodar as pessoas. Sim, no meu caso atualmente, eu só tenho a minha amiga de infância com quem eu converso assim, eu tenho uma pessoa para conversar 24 horas por dia. É com ela que você conversa 24 horas no Twitter? Também. É realmente muita atenção, só elas não estão acostumadas. Às vezes elas se assustam, acham que a gente, como a Letícia disse, a gente tá em cima, né, tá incomodando. Tá... E o contrário também, porque se eu me dedico a só uma pessoa, eu literalmente cago pros outros. Então, assim, pra finalizar... Esqueça a empatia, compra um lança-chamas. Ele vai te manter quentinho durante o inverno e também vai queimar as pessoas. Não nos odeiem, não acho que a gente odeia vocês, porque a gente não odeia ninguém, tá? Só isso. Guilherme, pra fechar? Bom, pra fechar, a gente não odeia vocês. Só que se a gente surtar, corre. A gente não odeia vocês, mas se a gente chegar a odiar também... Esconda-se no buraco. Não dê motivos. A gente não odeia vocês, mas isso não se aplica a mim, eu odeio vocês. De todo o meu coração.